dos passos desembaraçados, fazendo coro com um texto maravilhoso que encerra a profecia de Abacuque, que você deve se lembrar. Deus me faz andar com a ligeireza da corça, me faz andar altaneiramente. E é assim que Deus, por seu poder, transformou nesse episódio glorioso, Vale dos Refaíns, lugar da concentração dos inimigos filisteus contra Davi, no Baal Perazim, lugar do Deus ou da descoberta, do Deus das passagens abertas, do Deus dos passos desembaraçados. Verso 12: ali deixaram seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale, uma nova investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Que estranha estratégia! Quando você ouvir um barulho, um som, como um estrondo pelo meio das copas das amoreiras, sai, porque esse estrondo inaudito e impressionante dá conta do avanço, da marcha, adiante de vocês, povo de Deus, adiante de você, Davi, homem de Deus, dos exércitos do Senhor. Isso é impressionante. Fez Davi, verso 16, como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. E encerrando-se a narrativa, o texto nos diz: assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Amém. Senhor bendito, oramos outra vez nessa hora, te rogando que prossigas aplicando esse texto da tua palavra inspirada aos nossos corações, mediante a iluminação profunda e poderosa do Espírito Santo aqui nesta noite. Isto tudo para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar. Pregando aqui na terça-feira, o pastor Jeremias, que tem aquele jeito especialíssimo, maravilhoso, para o meu gosto, de pregar e de falar. Lá pelas tantas ele fez uma afirmativa pungente a respeito do poder de Deus, e não houve muita ressonância da igreja. Ele disse: gente, me ajuda. Vocês estão lembrados, né? Mas graças a Deus, porque vocês estão me ajudando, eu tenho certeza que vocês vão prosseguir ajudando, conferindo, meditando, pensando a respeito da aplicação bendita desse texto para o nosso coração. Irmãos queridos e irmãs, quando a gente olha o contexto à nossa volta, mesmo numa análise casual, e acho que já mencionei alguma coisa desse gênero para vocês aqui, mesmo uma análise rápida de contexto pode sugerir que Deus nos meteu numa grande encrenca existencial, numa grande enrascada. Porque que mundo confuso é esse diante do qual você se encontra e eu me encontro? Basta você pegar a revista Veja, a revista Isto É, a Época, qualquer delas, que formam uma espécie de síntese, uma súmula dos fatos mais importantes da semana. Abra as páginas amarelas, e a Vera fazendo anúncio aqui do retiro para casais, tem lá um material interessantíssimo, viu, Vera? É muito sintético para a profundidade dos estudos das nossas psicólogas, certamente, mas dá uma sugerida polêmica de algumas ideias extravagantemente polêmicas a respeito do casamento. Vale a pena dar uma olhadinha. Best-seller lá nos Estados Unidos, fazendo o maior sucesso e dizendo que essa história de casamento, quem quiser vai ler lá o que ela pensa sobre casamento, relações amorosas, afetivas, etc. Avance um pouquinho mais
o texto que fala da política nacional é matéria confusa e difícil para nenhum enrolado botar defeito. Tem de tudo. Amplie os seus horizontes para dar uma olhadinha simplificada no contexto internacional para você concluir que, de fato e deveras, estamos todos metidos numa encrenca de proporções cósmicas, universais. E se o foco e se a lente da sua fotográfica convergir para o ambiente mais privativo da sua vida, do seu coração, da sua família, das suas relações, das suas circunvizinhanças, a análise possivelmente vai apenas corroborar a ideia de que estamos mesmo numa grande enrascada. É por isso que, referindo-me outra vez aqui às nossas queridas irmãs psicólogas e os irmãos que militam na mesma área, vão ter certamente um mercado muito aquecido do ponto de vista da demanda. Não sei se os pacientes vão conseguir dar conta de pagar o que o trabalho delas faz por merecer, porque está todo mundo tão ruim de dinheiro que as coisas talvez fiquem muito difíceis. Eu me lembro aqui no meu período de pastor efetivo na igreja, que entre vários candidatos assíduos, frequentes, candidato nada, porque não era candidato, era assiduidade absoluta no aconselhamento pastoral, tinha um aqui que lamentavelmente não está mais na igreja, mas que vinha e consultava, e sempre ocupava o primeiro horário, da quarta, da quinta-feira, não me lembro, e lá pelas tantas, uma vez me ameaçou, queria me bater. Não só o pastor Josué já sofreu ameaça de morte, tudo, eu também já passei por essas. E um psiquiatra amigo nosso aqui da igreja, um dia me ligou para casa para dizer: olha, cuidado com esse cidadão, porque ele é perigoso. Eu já dei parte à polícia, agora você trate de tomar suas providências, porque a coisa pode apertar para o seu lado. 10 anos depois, o cenário só fez agravar-se do ponto de vista da loucura reinante, dos dramas, das dificuldades. Muito recentemente, novamente num artigo ou numa entrevista de páginas amarelas de Veja, 1 mês, 2, 3 atrás, um psiquiatra americano famoso, também autor de vários livros de muito sucesso, conhecido como Doutor Felicidade, dava lá os seus conselhos mais ou menos na linha da autoajuda, mas apresentava, para ilustrar o drama da doença existencial emocional desses dias, um dado que não faz nenhuma surpresa entre nós, eu tenho certeza, mas dizia ele: dados da OMS indicam que o número de casos de depressão multiplicou-se por 10 nas últimas 3 décadas. Não é à toa que eu já citei isso também para vocês, eu tenho certeza. O mercado da literatura rápida, de consumo fácil, de autoajuda, tem sido tão efervescente. E entre essas soluções, há aquelas que propõem determinados motes, determinados slogans, sugerindo que tudo depende de você, do tipo: acredite que você pode mudar sua vida e isto se concretizará. Está lá num texto vendido aos montes, como influenciar amigos, como fazer amigos influenciar pessoas. Acredite que você pode mudar sua vida e isto se concretizará. Me soa simplista demais, ainda que a ideia positiva seja interessante. Mas vamos e venhamos, meus irmãos, se fosse tão simples assim, o mundo não seria essa balbúrdia, essa grande encrenca, essa confusão universal não estaria assim estabelecida. Diante da beleza da vida de um lado e das muitas das suas encrencas de outro, um certo e muito conhecido artista americano chamado Cole Porter exclamou nestes termos: que devo beber?
champanhe ou cianureto? O texto que nós acabamos de ler, meus queridos irmãos, sugere com toda a força que há alguns fatos que vale a pena nessa noite aqui a gente repetir para o nosso próprio coração e que dão muito bem a medida dos recursos que estão ao meu dispor, ao seu dispor, quando se trata de viver esse enfrentamento das investidas do adversário e perceber como a ação da graça de Deus haverá de transformar essas ocasiões nas oportunidades da experimentação, do experimento da extraordinária bênção. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a afirmação do verso 10. Acho que vocês todos acompanharam o texto e perceberam o que Deus fez. O adversário, os filisteus, investiram contra Davi, tendo um motivo muito forte para empreender, para perpetrar esse ataque contra Davi. Que motivo é esse? Se você ler esse texto de trás para frente, de frente para trás, você não vai descobrir uma causa, a não ser o fato registrado no versículo 8, de que Davi se tornara rei. Tornou-se Davi rei, e isso os filisteus ouviram e resolveram investir contra ele. Tal como o adversário faz contra você e faz contra mim. Afinal de contas, é da natureza do adversário, eu não preciso ser místico, apenas bíblico para concluir assim, o fato de que é da conta do adversário promover investidas contra o povo de Deus, pelo simples fato de que ele é um grande estraga-prazeres, ou pelo menos tenta ser. Pelo simples fato, dito, reafirmado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, de que é da conta do adversário buscar usurpar o seu lugar, o meu lugar, no reino de Deus. Lugar conquistado por Jesus na cruz do Calvário, já conquistado. Não é lugar para a eternidade, para o céu, mas é lugar já conquistado. Você pode ler o texto da carta aos Efésios, capítulo 2, capítulo 3, e o que Paulo afirma a respeito da condição sua e minha em Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, dando para nós a mesma condição que havia sido descrita um capítulo antes a respeito da condição do Senhor Jesus Cristo. Leia o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, versículo 7, 8, alguma coisa assim. O texto declara que Deus nos constituiu reino, e eu reino em Cristo, assentado à direita de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E o papel do adversário é usurpar indébita, impropriamente, o terreno que me foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário como parte da minha herança nele mesmo. E esse foi o motivo da investida dos filisteus contra Davi. Não podiam suportar o fato de que um rei havia sido constituído. Mas de fato eu quero aqui ratificar algumas coisas que eu tenho absoluta certeza que vocês já conhecem muito bem a respeito do nosso amigo e não do inimigo. Falando assim, me lembro de uma querida irmã nossa que frequenta hoje a igreja lá do pastor Henrique na região oceânica e que há mais de 10 anos atrás se converteu, ela, sua esposa, uma conversão maravilhosa, chegou aqui a Betânia e se converteu, se entregou a Jesus e disse: olha, eu gostei muito dessa igreja. E antes de chegar aqui, eu passei por várias igrejas, alguns lugares, outros assim, mas eu gostei porque, especialmente aqui, vocês não falam tanto do inimigo, vocês falam mais do amigo. Eu andei indo em alguns lugares e que falam tanto do inimigo que a gente sai de lá com medo danado. E é preciso a gente conhecer um pouquinho do adversário para melhor se preparar contra as suas investidas. Mas vamos então considerar o que faz o nosso amigo. É bom ser amigo de Deus, ou tê-lo como amigo, como protetor. O texto do verso 10 então diz o que Deus fez. Viram vocês aí?
Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor. E é isso que eu quero nessa hora sublinhar. A ação da graça de Deus me permite concluir que Deus me responde. Respondeu-lhe o Senhor, diante da consulta do seu servo Davi, apertado, exprimido, ameaçado, muito ameaçado, aliás. Respondeu-lhe o Senhor. Versículo 14, de novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu. Você não acha, tanto quanto nessa hora eu acho, que trata-se de um grande bálsamo para o nosso coração, a ideia, o fato concretíssimo de que Deus me responde. Salmo 116, versículo 1, versículo 2, vocês conhecem? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Meus queridos irmãos, que grande prazer, que grande conforto, que grande descanso é saber que apertado, que ameaçado, que envolto em encrencas existenciais 1000, posso consultar o meu bendito Senhor para ser atendido por Ele, para obter dEle pronta resposta. Eu acho que você já deve ter ligado para alguém poderoso, talvez uma pessoa acima de você na hierarquia lá da sua empresa, ou alguém com quem você precisa manter algum contato, mas alguém poderoso, e que não te dá retorno. Isso já aconteceu ou será que é só comigo? Você liga, atende a secretária, e eu vivo frequentemente essas situações. Começa pelo seguinte: você liga, eu ligo, e tem que me apresentar, a pessoa pergunta: quem está falando? É Teófanes. Até entender o nome já é uma dificuldade, já é um drama, é um dilema. Se eu tento simplificar e falo Theo, frequentemente o problema não é menor. E aí a secretária pergunta o nome, você diz, não conhece muito bem você, ou sabe que você ocupa um lugar inferior ao do fulano com quem você quer falar, e diz: bom, ele está em reunião. Tem gente que está sempre em reunião, sempre, sempre, sempre. E essa reunião não acaba nunca, e você fica aflito, esperando ansiosamente o retorno e nada. 6 horas, o expediente diz: puxa vida, mas que reunião impressionantemente profunda, demorada, longa, e nada de retorno. Você tenta o e-mail, porque tem gente que lê e-mail, né? E manda, e ele trata o seu e-mail como spam. Vê o nome, o assunto, desconhece quem é esse fulano e deleta sem abrir o seu e-mail. Nada de resposta. Meus queridos irmãos e irmãs, tão bom saber que no plano da minha vida com Deus, os meus telefonemas têm sempre pronto retorno. As minhas consultas têm sempre resposta pronta. Como é bom orar como Davi, nessa expressão de gratidão, de louvor, de amor, dizendo: Senhor, o fato de que me ouves sempre realimenta no meu coração o meu amor, frágil amor, aliás, por Ti. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Parece até um pouco meio fisiológica a expressão de amor de Davi, mas é a realidade da experiência espiritual. Senhor, eu Te amo muito, entre outros fatos maravilhosos, porque Tu me respondes. E é assim que a graça de Deus me assiste. Respondeu o Senhor, agora respondeu porque Davi o consultou. E tem gente talvez reclamando da ausência de respostas, do silêncio de Deus, porque também não busca. O papel de Davi
no disparar da ação da graça de Deus foi meramente consultar ao Senhor. Consultou o Senhor. Graças a Deus, porque a nossa Igreja Betânia tem se aprofundado no exercício da oração. E se há alguma coisa que acho que a gente pode atribuir como vantagem, como bênção, inserida nas nossas igrejas ditas tradicionais pelo movimento pentecostal, o movimento neopentecostal foi essa busca, essa intimidade, esse desejo, esse ardor, essa ardência no peito, na alma, no coração dos crentes, que aliás deve ser marca essencial dos crentes em Jesus, de buscar a Deus, de insistir em buscar a Deus, de orar a Deus, de enxergar visões de Deus, de sonhar com Deus, de receber de Deus a palavra profética. Respondeu o Senhor. Mas o texto fala um pouco mais, no verso 11, da ação da graça de Deus, segundo o que aparece aí relatado. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou. E disse, vejam o que Davi disse, Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim. O segundo fato que eu quero ressaltar, sublinhar nessa noite aqui, para o nosso coração reflexivo, é o fato de que Deus me usa, Deus quer me usar, sobretudo como agente das vitórias. Você deve se lembrar do texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, acho que versículo 14, versículo 15, quando Paulo afirma, endossando várias das suas ideias expressas nas suas cartas, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz triunfantemente. Deus me usa como agente de consecução das suas próprias vitórias. E o que fez Davi para ser usado? Apenas e tão somente obedeceu os indicativos, alguns meio estranhos, de Deus. Subindo Davi, ali os derrotou. Deus mandara Davi subir, sobe, porque eu vou entregá-los nas tuas mãos. E Davi subiu incontinente, obediente. O que Davi fez para Deus usá-lo como seu agente de conquista e de consecução de vitórias foi obedecer e investir e se apresentar corajosamente, mesmo que lá no fundo, vacilante, temeroso, com medo. Eu estou dizendo para vocês corajosamente, mas com medo. Leia o Salmo 56 a Davi dizendo, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. No Deus, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. E é assim que Deus me usa como agente da vitória. E é assim que Deus me pretende, me deseja usar como agente de transformação, de mudança, para fazer deste mundo louco, da encrenca da vida, as soluções de Deus aqui e acolá. Ontem assisti com a Mônica e minha querida sogra Irma, que está ali, sorrindo e me ajudando aqui a pregar, né, dona Irma? Porque pelo menos a atitude é muito simpática, né, minha sogra? E as minhas filhas também, assistimos juntos. Eu assisti meio torto, ela tadinha também, comprou os ingressos, pagou os ingressos, eu estou devendo 3 ingressos a ela até hoje. Eu não sei, sogra, o Brizola dizia que cunhado não é parente, não é isso? Mas eu considero minha sogra parente, não é, dona Irma? E dívida é dívida, eu vou pagar. Mas fomos ver um filme interessantíssimo,
que se chama Diários da Motocicleta. É isso, Moniquinha? Decorei certo o nome do filme? Do premiadíssimo diretor brasileiro Walter Salles Júnior, e um filme muito interessante. E lá pelas tantas, ele aflito com o drama, não vou contar para vocês o filme de jeito nenhum, porque eu sei que muita gente não deve ter visto e há gente que quer ver, mas ele aflito, agoniado, sensibilizado com a situação dos doentes num leprosário, se aproxima de uma jovem enferma e daquela doente difícil, rebelde, que não queria ser ajudada. Ele diz, e ela pergunta, você está aqui por quê? E ele responde, eu estou aqui porque eu quero ajudar, eu quero ouvir, eu quero contribuir, quero ajudar. Diz alguma coisa nesses termos, e ela diz, não adianta, é inútil, porque a vida é um grande calvário. Pelo menos ele queria ajudar, fazer alguma coisa, ser um agente, promotor de algum tipo de mudança. Vocês sabem que ao protestantismo, alguns dos teóricos mais à esquerda atribuem, especialmente ao calvinismo, atribuem o capitalismo, o surgimento das sociedades capitalistas, independentemente de qualquer discussão ideológica. Eu que não entendo nada de sociologia com profundidade para discutir esses temas, mas esses dias andei discutindo um pouquinho com a minha filha, que já entende muito mais do que eu. Também não é muito mérito, viu, filha, entender mais de sociologia do que o seu pai. Mas ela leu alguma coisa sobre Weber, o texto que trata justamente dessa história, calvinismo versus capitalismo, como uma coisa alimentou outra, e falamos um pouco do que eu aprendi e ela aprendendo lá, dando conta de uma verdade, a de que o espírito protestante, o espírito evangélico e bíblico, é capaz de gerar homens e mulheres ávidas por promoverem mudanças sociais, gente que não é complacente com o status quo, com o estado de coisas vigente, gente que se apresenta em Deus diante da encrenca da vida, querendo conquistar em nome de Jesus a vitória. Como contraponto a uma atitude supostamente cristã de aceitação passiva das realidades ruins à sua volta. E assim é que, história adentro ou história fora, construíram-se aqui e acolá algumas das sociedades mais vibrantemente prósperas da história humana. Gente que se apresentou diante da encrenca da vida disposto a ser usado por Deus profundamente. Olha, meus irmãos, vocês têm visto e ouvido o drama das favelas no Rio de Janeiro. Todo mundo está acompanhando certamente as conversas todas na Rocinha, e depois teve aquele movimento social do Dia do Abraço, promovido por um movimento, e eu vi uma série de críticas, gente dizendo, alguns lá na Rocinha dizendo, eu prefiro a minha parte em dinheiro, ao invés de ganhar um abraço, eu quero receber o meu quinhão mais objetivamente. Mas seja como for, a verdade é que, olhando o caos estabelecido e as soluções, vem lá alguém sugerindo construir um muro bem alto. Vocês ouviram isso, eu não estou inventando nenhuma loucura. Imaginem-se lendo daqui a 30 anos as propostas de solução para o que acontecia de encrencado no Rio de Janeiro 30 anos antes, e descobrindo que alguém propôs a construção de um grande muro. Outro propondo a divisão das terras, a socialização dos apartamentos belíssimos em São Conrado. Se pudesse dividir um pouquinho, dar uma daquelas suítes ali de São Conrado, talvez resolvesse aqueles espigões todos na Barra da Tijuca, gente que mora num 4 quartos, se contentando com morar num 2 quartos, a coisa talvez funcionasse melhor. Mas, meus irmãos, falando sério mesmo,
E essas propostas, algumas delas soaram sérias, pelo menos do ponto de vista de quem as formulou. A gente fica pensando que a Igreja de Jesus tem que se apresentar com uma solução mais objetiva do ponto de vista da oportunidade de Deus agir no ambiente encrencado do Rio de Janeiro. Como agiu 2 séculos antes, no confuso ambiente do Reino Unido, movimento de avivamento pentecostal fazendo toda a diferença. Deus me usa como agente da vitória. Verso 15 do capítulo 14 do 2º livro de Crônicas. E há de ser, vejam comigo, que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Se de um lado, queridos irmãos, descanso no fato de que a graça de Deus me permite afirmar e reconhecer o fato de que Deus me responde, o fato de que Deus me usa como agente de consecução da vitória, de consumação da sua própria palavra, do seu vaticínio de vitória, sempre me conduzindo em triunfo. Também Davi reconheceu o fato de que Deus anda e avança e marcha e peleja adiante de nós. Deus vai adiante de nós. Deus vai adiante de mim. E como é outra vez confortador saber que eu tenho um longo e difícil, e estreito e apertado caminho a percorrer, tendo, entretanto, a convicção absoluta de que Deus marcha adiante de mim. Vocês não acham que isso é maravilhoso? Desculpe um exemplo muito trivial, mas sempre que me vem essa ideia do medo sendo enfrentado com a ideia de que alguém mais poderoso avança diante de mim, me lembro das confusões da minha infância. Não foram tantas assim, mas algumas houve. Aqui mesmo em São Francisco, lá pelas tantas, aquelas confusões da garotada, briga daqui, briga dali, e eu teria que me escorar, geralmente acontece assim, nos meus irmãos mais velhos. Mas na minha família, meus irmãos mais velhos nunca foram muito habilidosos do ponto de vista de briga de rua, graças a Deus, porque a gente se livrou de boas confusões. O meu irmão um pouquinho mais velho, se você o ouvir, como um certo amigo nosso dizia, se você ouve as proposições abusadas desse seu irmão, você pensa que se trata de um gigante, de um verdadeiro Sansão, até você se dar conta de que se trata de um indivíduo raquítico, fraco, magrelo. Mas ele fala como sendo o mais poderoso dos poderosos. E foi assim, acho que falei para vocês já, numa certa cidade aqui no interior de Minas Gerais, ou lá no interior de Minas Gerais, com um irmão da nossa igreja. Minha família foi para lá e tudo, e lá nós nos hospedamos, e um belo dia fizemos uma caminhada de conhecimento, de mapeamento da cidade de São João del Rei. Nunca tinha visitado aquela cidade, garotinho, eu com esse meu irmão, um pouquinho maior do que eu, muitas vezes mais abusado do que eu. E fomos com o nosso anfitrião, garotão, adolescente, e lá pelas tantas uma garotada do lugar resolveu nos enfrentar. Sem nenhuma razão objetiva, parecendo aqui a história de Davi. Viram que se tratava de forasteiros e resolveram nos enfrentar. E evidentemente que a coisa ficou ruim, eu assim já meio tímido e tudo, falei, bom, eu gostaria de usar mais o discurso do que o agenciamento das mãos. Mas não me foi dada a oportunidade de debater o assunto naquela altura. E então o meu irmão resolveu fazer o discurso. E o discurso dele foi o seguinte: havia, imagino, uns 10 contra nós, e ele resolveu fazer o discurso do abuso, da ousadia. Ele disse, olha, vocês podem vir todos, mas vem um de cada vez.
Eu disse, meu Deus do céu, isso não vai dar certo, porque, sinceramente, eu preferi uma coisa um pouco mais confortável, né? Algum tipo de recepção, de boas-vindas, de troca de figurinhas. Garotada gosta de trocar figurinha, times do Rio contra times de Minas Gerais. Mas meu irmão resolveu chamar todos eles para cima. Olha, eu quero dizer para vocês que nunca esqueci daquela oportunidade. O abuso da investida foi tão grande, da afirmativa foi tão grande, que eu cresci, e me senti muito mais forte do que era. E não é que os 10 foram embora? Os 10 foram embora. Devem ter imaginado, sabe-se lá Deus o quê? O que é que esses cariocas têm escondido aí no short, na bermudinha, alguma coisa assim, e foram embora. Me senti maior porque alguém, não exatamente, eu sei que o exemplo não é próprio, porque não se tratava de alguém mais forte do que eu, apenas mais abusado do que eu, resolveu tomar as dores. Saber que alguém vai puxando a fila ajuda muitíssimo. Você já deve ter enfrentado várias situações de medo, em que você até se dispõe a ir, desde que você não seja o primeiro da fila. Já passou por isso? E fica aquele jogo de empurra, daqui e dali. Já vivi isso numa outra situação pueril, infantil, tendo que experimentar uma montanha russa. Você já experimentou? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia. E morre de medo, e é o meu caso, a altura. E a minha filha mais nova, um belo dia, num parque assim, disse, pai, vamos lá. E eu disse, não, filha, tudo menos isso. Então ela disse, então eu vou. E foi. E lá pelas tantas, Moniquinha, eu e a nossa filha mais velha que está ali, vimos a menorzinha com a sua mochilinha, devia ter uns 7 anos de idade, marchando resoluta na direção do perigo. E disse, bom, Fernanda, se ela vai, a gente tem que ir. E lá fomos nós. Enfrentei tudo, repetidas vezes, até com certo prazer, mas com os olhos fechados, e orando intensamente. Também passei por todo aquele drama aos berros, gritando desesperado aos berros, para jogar toda a adrenalina para fora ou para dentro, não sei exatamente qual é o processo metabólico, metafísico, fisiológico que acontece. Algum processo metafísico certamente acontece mesmo, porque parece que você está sendo transpassado, transmutado, sei lá o quê, transportado metafisicamente para outro mundo, o mundo do medo, do pânico. Mas foi possível ir porque alguém foi puxando a fila. E lá chegando, não é, Natália e Fernanda, a gente percebeu que havia casais comemorando a sua, talvez, 70ª lua de mel, já muito idosos, tranquilíssimos naquela montanha-russa. Bom, se eles podem, por que eu não posso? Agora, meus queridos irmãos, no mundo das minhas relações com Deus, as coisas são de um lado muito mais graves, mais dramáticas do que todos esses exemplos infantis, obviamente, mas de outro lado, muito mais profundamente confortantes, o fato de saber que Deus puxa a fila quando se trata de enfrentar o adversário, as adversidades, o inimigo. Louvado seja o seu bendito nome. E há um glorioso relato no livro de Êxodo, em que Deus colocou-se detrás do povo, para melhor proteger o seu povo, porque o inimigo estava atrás. Uma coluna de fogo e uma nuvem protegiam como emblema, como exemplo do Deus, guardião dos seus queridos, nas marchas na direção da terra prometida e contra as investidas do diabo. Vale a pena, meu querido irmão, minha irmã, você registrar para ler na sua devocional durante a semana o texto de Isaías, capítulo 43, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas,
eu estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, muito mais há para dizer, mas nós vamos orar agora. O texto se encerra dizendo que Deus conclui a ação da sua graça, verso 17, diferenciando Davi, dando renome a Davi, fazendo com que a sua própria luz, luz de Deus, brilhasse por meio da experiência da vida de Davi. Sabe, meu irmão, minha irmã, que se há alguma coisa que a vida com Deus vai me permitir experimentar, é uma caminhada diferenciada. Você que decide fazer da sua vida um hino de glória ao Senhor Deus da sua vida, haverá de perceber que Deus vai fazer você sempre ser um diferenciado. Alguém que não vai ser comum, perdido no meio da massa, do medíocre, do trivial da existência, mas por força da sua graça e para o louvor da sua própria glória, Deus haverá de encarregar-se de atribuir à sua vida singela, simples, vivida para o louvor da sua glória, uma vida de renome para a glória do nome do Deus da sua vida, do Deus da minha vida. Nós vamos agora orar. Davi descobriu que Deus ia diante de si, porque foi capaz também de crer no milagre da proposição louca da intervenção de Deus. Vais ouvir o som, o ruído da invasão de Deus à frente dos teus exércitos, no meio da copa ou das copas das amoreiras. E Davi decidiu crer e avançou e enfrentou. Eu quero chamar vocês aqui para uma oração, como temos feito tantas vezes. Mas quero particularizar o motivo para incluir aqueles que se sentem debaixo do fogo cerrado e cruzado do adversário e das adversidades. Gente que se sente assim, exposto a essa metralhadora giratória do inferno. E que nessa noite deseja apresentar-se diante de Deus, reconhecendo o fato de que Deus me responde a você. Deus me responde quando eu o consulto e o busco. Reconhecendo que Deus me usa como agente da sua já consumada vitória na cruz do Calvário. Mas a vitória haverá de ser minha, também Deus me usando como agente de conquista da vitória. Reconhecendo nós todos juntos o fato de que Deus vai adiante de mim e vai de maneira inaudita, vai fazendo milagres, vai realizando o impossível, vai surpreendendo a mim e o adversário. Reconhecendo que cabe a Deus atribuir ao meu nome um nome diferenciado, o renome. Vamos orar então. Se você quiser participar desse momento de oração, chegue aqui à frente um minutinho, para nós buscarmos juntos a face do Senhor. Deus me responde. Eu estou aqui me lembrando, você me deixa contar para nós orarmos, que em dezembro do ano passado, no aniversário da igreja do pastor Antônio Carlos, eu tive no culto da manhã a oportunidade de estar por lá, preguei, uma igreja muito aquecida, calorosa, e levei naquele dia no meu coração uma grande dúvida a respeito de um assunto que não era nenhum problema em si, mas uma dúvida que demandava uma resposta. Não fiz nenhum tipo de menção no meu sermão àquela dúvida. E quando terminei a mensagem, uma senhora da igreja que eu jamais havia visto, veio falar comigo, me cumprimentou, agradeceu comigo a Deus pelo que Deus havia feito naquele culto
e disse para mim tudo que o meu coração precisava ouvir, profeticamente. Me dando por Deus todas as indicações acerca da providência que eu deveria tomar. E eu saí de lá tão comovido com a gentileza de Deus, com a maneira carinhosa, cuidadosa, pronta, mediante a qual Deus nos assiste, nos ouve e reafirma da sua palavra para o nosso coração, para o meu coração, para o seu coração. Senhor bendito, teus filhos e filhas estão aqui nessa noite. Alguns, quem sabe todos, sentindo-se pressionados com tantas encrencas a envolvê-los e a envolver-lhes a vida. Nessas investidas do adversário que deseja estragar-nos o prazer de usufruirmos das heranças que em Cristo são nossas, que deseja desalojar-nos dos lugares celestiais. Alguns parece mesmo que têm vivido como que em lugares infernais, no desassossego das suas almas, no assombro, no susto dos seus corações, nas noites insones, na luta que parece perdida contra a carne, contra as tentações, contra o mal, na decepção, na frustração consigo mesmos, com os fantasmas do passado, das culpas, do que ficou para trás, das obras mortas, com o medo do que tem por vir. Bendito Jesus, tu sabes todas as coisas. Estamos aqui como que rodeados por filisteus, num vale desconhecido, estranho, escuro, cheio de frondosas árvores, mas por meio das quais é muito complicado batalhar e pelejar. A menos que tu vás adiante de nós, com um estrondo insuportável aos ouvidos do diabo. E nisso, nessa noite, nós, na nossa fraqueza de fé, cremos completamente, ó Deus. O fato de que estamos diante do Deus dos impossíveis, do Deus da operação inaudita, do Deus do inusitado, do maravilhoso, da surpresa. Senhor querido, se há um nome que desejamos ter, cumprindo os nossos dias nessa terra, é um nome que, diferenciado, reporte a nossa vida à tua própria glória. Queremos que haja em nós o reflexo, a imagem, o brilho da glória do Senhor Jesus Cristo. É esse nome que queremos. Bendito Senhor, obrigado porque nos respondes. Que certeza maravilhosa. Bem sabes que desejamos ser usados por Ti, para que operes por nosso intermédio as vitórias que compreendem o escopo tão vasto das Tuas promessas e da Tua bendita palavra. A Ti a glória, a honra e os louvores. Despede o Teu povo nesta noite com o senso da vitória, pervadindo-nos a alma, a mente, o espírito, as emoções. Senhor, permite que esta seja uma semana em que a conquista daquilo que Tu tens para nós se torne muito mais real e concreto. No ambiente da luta, da perseguição, da dor, permite que a Tua graça possa prevalecer a cada momento. Te louvamos em nome de Jesus e para o Teu louvor. Amém, Senhor. Amém.
A força da minha vida é o Senhor, de quem me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem, fala comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por esse estreito caminho. A minha alegria é o Senhor,